Começarmos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu te apresento esse dia, te apresento essa live, entrego o controle e o domínio, Senhor Deus, deste lugar, Pai, agora ao nosso amigo Espírito Santo. Destrono todas hostes do mal, lenanto chove del keninian saravalanat. Todos os demônios, do pequeno ao maior, se retirem agora de cada recinto, aonde a minha voz chega, pela autoridade do Cordeiro, do nome santo de Jesus Cristo. Pai, eu reivindico agora, Senhor Deus, uma miríade de anjos, Pai, de um exército, Pai, forte, sobre cada casa, Pai. Um soldado qualificado e sobre cada casa. Destronando agora toda sofisma, toda mentira, todo engano, todo cansaço, todo, Senhor Deus, sentimento ou pensamento errado que não vem do Senhor, mas que vem de Satanás, nós anulamos agora pelo sangue poderoso de Jesus Cristo, o nosso Redentor e nosso Salvador. Pai, eu me coloco na dispensação do Espírito Santo e declaro que Ele venha me usar aqui como lhe apraz. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ok. Antes de ler o livro de Apocalipse, eu preciso que você anote essas coisas aí, tá? Para ficar um pouco mais fácil. O livro de Apocalipse, ele pode também ser chamado como livro de revelação. Então, pode ser chamado livro de Apocalipse ou livro de revelação, tá? Revelação, o que esse livro vai trazer para nós? O que ainda vai acontecer, tá? É uma revelação futurística. Então, é uma revelação sobre o futuro, o fim, os últimos dias. Quem que é o autor desse livro? João, o discípulo amado de Jesus, né? O discípulo amado. Eu preciso que você entenda, antes de nós lermos, que todos os discípulos, um foi crucificado de cabeça para baixo, o outro foi decapitado. João, ele é jogado num caldeirão quente, tá? E aí ele é enviado para a ilha de Patmos. Então, essa revelação, tá, que João tem, tá acontecendo na ilha de Patmos. Tá? Coloca aí, ilha de Patmos. Ok. Eu não sei se você lembra, e agora vai fazer todo sentido para você. Nós já vamos começar a ler, mas eu preciso te entregar isso aqui. O Jesus falando que alguns dos seus discípulos veriam o fim sem morrer, sem precisar passar pela morte. Eu não sei aonde está essa passagem agora, mas ele estava se referindo a João, tá? Ele estava se referindo a João. Jesus fala, se você achar aí, eu não sei onde está a passagem. Jesus fala aqui, alguns, tá? Esse João, gente, esse João é um dos discípulos, amém? Discípulos de Jesus, tá? Ilha de Patmos. Aqui no decorrer, província, deixa eu ver aqui. Patmos. Tá. Você é Patmos, isso, ilha de Patmos. Então, esse é discípulo aqui. Esse aqui é João, o irmão de Tiago. João, Mateus 16, 28. Obrigada. Nós já vamos começar, gente. É porque eu gosto de trazer... Deixa eu ver se é essa aqui... Olha o que Jesus vai falar. Em verdade vos digo que alguns há dos que estão aqui que não provarão da morte até que venha vir o Filho do Homem no seu reino. Então aqui,
Jesus está se referindo a João. João não tinha morrido. João, em vida, teve essa revelação. Pastora, como que João tem essa revelação? Eu acredito que através de um arrebatamento. Amém? Certo? Então, quem escreve isso aqui é o João, o irmão de Tiago, um dos discípulos de Jesus. Ele não sofre de morte, tipo, de crucificada, porque praticamente todos os discípulos foram crucificados, mas todos viraram mártires, tá? E João não, João é jogado num caldeirão, tá? Essa passagem aqui de Mateus, é Mateus 16, 28, anota aí, Mateus 16, 28. Jesus vai falar assim: em verdade vos digo que alguns dos que estão aqui não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então Jesus está falando aqui, olha, alguns de vocês que estão aqui, tá? Eu acredito, né, que estão aqui, vão me ver na glória de Deus, no meu reino. E o que vai acontecer aqui, na verdade, com o João. Amém? Certo? Então vamos lá. Vamos agora entrar no livro de Apocalipse, livro de Revelação. Esse livro está composto por 22 capítulos. Ok? E eu quero pedir agora, no nome de Jesus, que você feche seus olhos, tá? João morreu de velhice, perfeito, exatamente. João foi o único discípulo que morreu de velhice. O único. O único. Eu sei, até onde eu sei, João morreu de velhice. Amém? Ele foi jogado no caldeirão, ele não morreu. Ele é enviado na ilha de Patmos. Amém? E aí ele morre de velhice, tá? Então fecha teus olhos agora. Fecha teus olhos agora. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor Deus, nós vamos entrar agora, Senhor Deus, no livro de Revelação, no livro de Apocalipse. Pai, eu quero pedir agora que o Espírito Santo venha nos mostrar a revelação que está por trás da letra. E, Senhor Deus, aquilo que é difícil da nossa mente natural entender, que a nossa mente espiritual possa discernir. Eu convido agora a unção do discernimento sobre este lugar. Pai, coloca discernimento sobre os nossos olhos, nossos ouvidos, para que nós possamos entender essa revelação dos últimos dias, com maturidade, com discernimento, através do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Abre agora comigo Apocalipse capítulo 1, tá? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos e os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João. Então, quem está apresentando, tá? Tudo o que vai acontecer é um anjo qualificado pelo Senhor. Para quem? Para mostrar os seus servos. Então, gente, Apocalipse não é para todo mundo, mas é para os servos do Senhor, tá? Eu preciso que você entenda isso, tá? Então, Apocalipse é um livro que é para ser revelado aos seus servos e quem enviou, tá? Foi um anjo para apresentá-la, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é o seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia. E felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Então aqui no verso 3, tá? O livro de Apocalipse vai falar que bem-aventurados aqueles que conseguem ler Apocalipse. Então se você está lendo Apocalipse, você é um filho de Deus. Ou pelo menos parece ser um filho de Deus. Você está lendo um livro que vai contar sobre os últimos dias. Verso 4. Saudação de João às 7 igrejas, tá? Agora João,
presta atenção, ele vai começar a direcionar carta para 7 igrejas aqui. E eu gostaria que você pegasse um papel e cada igreja você colocasse a característica dela, tá? Então ele vai falar essa igreja, você vai colocar as características dessa igreja, ok? Certo? Gente, se a minha voz estiver estranha, você entra e sai novamente. É um bug aqui do Instagram, tá? Então vamos lá. Eu, João, escrevo as 7 igrejas na província da Ásia. Então, aonde está essas 7 igrejas? Na província da Ásia, tá? Aonde está essas 7 igrejas? Província da Ásia. Graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que ainda virá. Quem que é esse? Jesus. Dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo. Então aqui está se referindo a Deus, ok? Ele é a testemunha fiel dessas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra, ok? Toda a glória seja aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja a glória, o poder, para todo sempre. Amém. Vejam, ele vem com as nuvens do céu, e todos os verão. Aqui João está relatando como que vai ser, tá? A vinda de Jesus. Então, a partir aqui do verso 7, João está mostrando, tá? Como vai ser a vinda de Jesus. Então, ó, vejam, ele vem com as nuvens do céu. Então, Jesus vai se apresentar nas nuvens do céu. E todos os verão. Então, eu acredito que Jesus vai vir numa magnitude aonde todas as nações, todos os lugares poderão contemplar essa volta de Jesus. Até mesmo aqueles que os transpassaram. Até mesmo aquele que os transpassaram. E todas as nações da terra se lamentarão por causa deles. Sim, amém. Então, esses transpassaram é aqueles que machucaram ele na cruz. Amém? Porque eu acredito que na vinda do nosso Senhor Jesus, todos estarão despertos. Os vivos e os mortos, todos poderão contemplar. Eu creio que todos vão contemplar essa volta do Senhor Jesus. Aí aqui no verso 8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Aí vamos aqui no próximo subtítulo, a visão do Filho do Homem. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Pátimos, por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Olha aqui o que João está falando. Eu estava preso na ilha de Pátimos porque eu estava pregando o evangelho lá, ok? Eu estava preso na ilha de Pátimos porque eu estava pregando o evangelho lá, certo? Cadê? Era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito Santo. Então, esse aqui, no 10, grava, era o dia do Senhor. Qual que é o dia do Senhor? Eu ensinei para vocês ontem. Qual que é o dia do Senhor? Qual que é o dia do Senhor? Ó, era o dia do Senhor. Tá falando de um portal aqui. Eu ensinei para vocês isso ontem. Olha o dia que João vai ter essa experiência. No sábado. Era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito Santo.
Não foi na quinta-feira, não foi na quarta-feira, não foi na terça-feira, não foi na segunda-feira. Era o dia do Senhor, era sábado, era Shabat. Perfeito. E me vi tomado pelo Espírito Santo. De repente, ouviu atrás de mim uma forte voz, como um toque de trombeta. E a voz dizia, ou seja, João escutou uma voz muito grave, como uma voz de um toque de trombeta, que estava atrás dele. E a voz dizia para João, escreva num livro tudo o que você vê. E envie às 7 igrejas nas cidades de... Olha aqui as 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amém? Certo? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. No 12 agora. Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro. E em pé entre eles havia alguém semelhante... Perdão, gente, espirrei. Então, João vira para trás, né? Me voltei para ver quem falava comigo. João vê 7 candelabros de ouro. E em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Ou seja, tinha alguém parecido com o Jesus que ele tinha presenciado na terra. Amém? Obrigada, gente. Quem falou saúde. Vestia um manto comprido e com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã da neve. Eu preciso que você entenda aqui. Jesus, quando estava com os discípulos, ele estava dentro de uma característica humana, certo? Quando Jesus, ele ressuscita, ele vai assumir, tá? Eu já vou falar o que é o candelabro, a própria Bíblia vai descrever o que é, tá? Jesus, ele vai assumir um corpo glorificado. Por isso que aqui João vai falar assim, que ele viu alguém semelhante ao Filho do Homem, semelhante ao Jesus que eu conheci, certo? Tá? Em algumas versões vai estar falando candelabro, castiçal, é a mesma coisa, tá bom? A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã da neve e os olhos como chamas de fogo. Essa é a característica de Jesus nas regiões celestiais. Os pés eram como bronze polido e refinado numa fornalha. Gente, olha só essa característica de Jesus. Anota aí, tá? Anota aí. Cabeça e o cabelo eram brancos como a lã da neve. Os olhos como chamas de fogo. Os pés polidos de bronze. Polido, refinado numa fornalha. E a sua voz era como ondas do mar. Na mão direita tinha 7 estrelas. E da sua boca saía uma espada afiada de 2 lados. Amém? A face brilhava como o sol e em todo o seu esplendor. Agora eu preciso que você entenda. O livro de Apocalipse, ele vai... A simbologia dele, que João tenta descrever, é muito diferente dos tempos atuais que a gente vive hoje. Então aqui a gente vai trazer o significado para cada uma dessas coisas, tá? Então vamos lá. Quando os vi... as 7 estrelas representa 7 anjos. Amém? Mas aqui a própria Bíblia vai descrever, tá? Quando o vi, caí aos pés como morto. Sabe quando a gente está na presença de Deus e a gente apaga? Aconteceu com o João, gente. Ele caiu como morto. Ele teve o quê? Ele caiu na presença de Deus igual a gente quando tá ali num culto e a glória de Deus tá enorme, a unção. João, o quê?
quando vi cair seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte. Eu tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Ok. Jesus, quando morre, ele fica 3 dias no inferno. O que Jesus foi fazer no inferno? Jesus só conseguiria ter autoridade sobre o reino da morte, sobre a morte, se ele passasse pela morte humana. Então Jesus, quando morre e ressuscita, ele tem o direito de ir no inferno e pegar a chave da morte e do mundo dos mortos. Amém? Certo? Enquanto ele era espírito e estava sentado à direita de Deus, ele não podia ter essa autoridade. Mas a partir do momento que ele passa pela morte como um cordeiro, tá? Gente, eu preciso que você entenda, Jesus já estava com Deus. Desde o princípio. Olha aqui que Jesus vai falar, eu sou o primeiro e o último. Gente, Jesus é o primeiro da criação de Deus. É o Filho. Ele é o primeiro e ele é o último, tá? Hoje vai ser só um capítulo. Talvez a gente faça 2. Certo? Vocês querem fazer 2 capítulos? Fala aí. Quem quiser fazer 2 capítulos, fala aí. 2. Escreve 2. Ok? Tá. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Amém? Eu não podia contar para vocês, mas eu vou contar. Quando você quiser ressuscitar um morto, você pode falar: eu oro agora para que essa pessoa ressuscite através do nome daquele que tem a chave, tá? Dos mortos e do mundo da morte. Então, em nome de Jesus, você pode, falar essa palavra aqui para ressuscitar, tá? Uma pessoa através do nome de Jesus, ok? Então, vamos lá. Portanto, vou fazer 2. A maioria tá falando 2, eu vou fazer 2. Portanto, escreva o que viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. Este é o significado do mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos. Então, coloca aí 7 estrelas igual aos 7 anjos. Vocês têm que colocar, gente, o significado aí. Amém? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, presta atenção. Os 7 candelabros são o quê? A igreja. 7 igrejas, certo? As 7 estrelas é os 7 anjos, ok? A espada que sai da boca de Jesus, eu acredito que é a palavra dele, tá? Eu acredito que é a palavra de Jesus. 7 estrelas, 7 anjos, 7 candelabros, 7 igrejas, ok? Certo? Então, vamos lá. Nós vamos ler até o 3, ok? Mensagem à igreja de Éfeso. Escreva esta carta. Vamos fazer assim? Presta atenção, que assim vocês vão gravar melhor e também é profético. Cada igreja vai representar um tipo de cristão hoje, nos dias atuais. Então, quando gente, quem tiver com vontade de vomitar, passando mal, é porque o livro de Apocalipse, ele carrega muita glória de Deus, tá? Eu tô no capítulo 2 de Apocalipse, no verso 1. Quando você estiver lendo sobre as 7 igrejas, eu quero que você tente enxergar como 7
tipos hoje de cristão. Amém? Tenta ver 7 tipos de cristão. Quem tiver com sono, levanta agora, joga uma água no rosto, porque senão vocês não vão conseguir acompanhar. Amém? Certo? Então vamos lá. Mensagem à igreja de Éfeso. Escreva esta carta ao anjo da igreja de Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros. Peraí, Jesus está falando assim: eu estou no governo desses 7 anjos e eu estou andando, tá? Eu ando entre as igrejas. Olha o que ele fala aqui, naquele que anda entre os 7 candelabros. Então, Jesus entra dentro das igrejas, entre as igrejas. Sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Pega a visão, que isso aqui vai falar com muita gente. Imagina que cada igreja é um tipo de cristão que Jesus está vindo e te puxando a orelha. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no princípio não praticava, que no início praticava. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Gente, esse anjo aqui, na minha percepção, é a pessoa que está à frente do ministério, tá bom? Então, esse anjo aqui é a pessoa que está à frente do ministério. Cada anjo de cada igreja, presta atenção, representa o líder desse ministério, o líder dessa igreja, tá? Certo? Porque olha só, do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Então Jesus está falando assim, olha, se você não melhorar, eu venho e tiro essa igreja, esse ministério das suas mãos, ok? Representa exatamente, Érica, representa a liderança da igreja, ok? Mas a isto a seu favor, você odeia as obras dos nicolaítas, como também eu odeio. Quem são os nicolaítas? Os nicolaítas eram um povo que queria servir Jesus, mas queria também adorar as autoridades. Eles, ali naquela época, entenda, isso aqui está passando na província da Ásia. Então, esses nicolaítas, eram os hereges, exatamente, os hereges. Eles alegavam que não tinham problema. Gente, isso aqui não vai estar aqui na Bíblia, isso aqui é história, você tem que estudar, você tem que ir mais além, tá bom? Muita coisa aqui você tem que ir lá na história, no contexto, no texto, estudar. Então, os nicolaítas, era mais ou menos como hoje falar assim, olha, você pode adorar a Deus, mas você também tem que adorar o presidente ou o imperador que governa esse país, tá? Então, os nicolaítas, eles se aderiram a essas doutrinas pagãs, ok? Certo? Então, Jesus aqui vai falar, você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então anota aí. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Eu entendo
na minha percepção, tá? Que o paraíso é a antessala da Nova Jerusalém. O que é isso? O paraíso de Deus é o lugar que nós vamos herdar assim que nós morrermos, certo? E depois a Nova Jerusalém, nós vamos tomar ela depois que Jesus voltar. Então eu, pastora Larissa, acredito que o paraíso é a antessala da Nova Jerusalém. Mas vamos ler. Mensagem à igreja de Esmirna. Escrevo esta carta ao anjo da igreja de Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. Conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Peraí, conheço suas aflições, sua pobreza, mas você é rico. Essa riqueza ela é espiritual, amém? Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los. Olha só, o diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los. E terão aflições por 10 dias. Amém? Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Ok? Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Eu estou no capítulo, verso 11. Qual que é a primeira morte? Vamos ver se vocês estão ligados. Qual que é a primeira morte? A primeira morte é uma morte em carne. Gente, essa 7 cartas, as 7 igrejas, ela é literal, ela é para aquele tempo. Só que quando a gente vai olhar para ela, a gente pode ver ela como tipos de cristãos também, que tem nos dias de hoje. Então a primeira morte é a morte física. Só que a segunda morte é uma morte espiritual, tá? Só que essa morte espiritual, tá? Eu acredito que ela vai acontecer somente na vinda do nosso Senhor Jesus, ok? Certo? Certo? Primeira morte é a morte física, segunda morte é uma morte espiritual, ok? Então vamos lá. Mensagem à igreja de Pérgamo. Escrevo esta carta ao anjo da igreja de Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos 2 lados. Conheço o lugar onde você vive. A cidade onde está o trono de Satanás. Ou seja, essa igreja estava num lugar de muita opressão, onde tinha um trono de algum ídolo muito grande, ok? Ainda assim, você permanece leal ao meu nome. Recusou-se a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto, onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Então aqui, Jesus está elogiando esse líder, né, essa liderança, que mesmo quando um seguidor fiel dele morreu, na hora da morte dele, que eu acredito que foi espancado, morto, ele apanhou muito, mesmo nessa hora eles não negaram a fé deles, tá? E eles estão morando num lugar, ok? Essa igreja está num lugar de muita opressão, onde tem um trono de Satanás muito forte. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque
que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Olha só. Olha aqui o que Jesus tem contra essa igreja aqui. Vamos ler do começo. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou, quem aqui, né, verdade, foi Balaão. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada de minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca. Presta atenção aqui. E nela estarei gravando um nome novo. Então, Jesus dará um nome novo para nós lá, ok? Certo? Também lhe darei uma pedra branca e nela... Gente, vocês estão com sono. Eu vou orar aqui. Para no 17. Nós já vamos continuar. Eu preciso orar e repreender, porque Satanás não quer que você escute essa palavra. Porque você pode ler Apocalipse, mas às vezes você não vai entender, tá bom? Então agora, em nome de Jesus, levanta. Fica em pé agora, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo agora todos os dardos de Satanás. Dou uma ordem à miríade de anjos, Senhor Deus, que através do nome de Jesus recolha agora todas setas de sono, setas de cansaço, setas de opressão. Tira agora deles, no nome e na autoridade de Jesus. Pai, no nome e na autoridade de Jesus, abre agora os ouvidos espirituais, os olhos espirituais e o discernimento espirituais. Eu dou uma ordem agora, toda a raça de demônios, saia agora dessa casa, desse quarto, dessa cozinha, dessa sala, aonde é que a minha voz chegue. Eu destrono Satanás agora em nome de Jesus. Convido agora a glória do Senhor, que nele bargue dester canchara malabant, surque telebargue nerester candarabast. Todos os demônios batam em retirada, toda a opressão sai agora, em nome de Jesus. Eu reivindico agora que todo sono cai por terra, toda falta de concentração cai por terra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vamos continuar. No 17, ok? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravada um nome novo, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Então, quando você chegar lá nas regiões celestiais, tá? Você vai receber uma pedrinha branca e nela o Senhor vai colocar um nome. Isso aí vai ser revelado só lá. É só quem recebe que vai te dar esse nome, ok? Mensagem à igreja de Tiatira. Então aqui nós já falamos, aqui já teve Éfeso, Pérgamo, agora a igreja, Esmirna e agora a igreja de Tiatira, amém? Escrevo esta carta ao anjo da igreja de Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo, cujos pés são como bronze polido. Sei de tudo o que você faz. Vi seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança, e observei como você tem crescido em todas essas coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem.
Então presta atenção. Dentro dessa igreja tinha uma mulher perversa. Amém? Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo para que se arrependesse. Olha a misericórdia de Deus, gente. Essa mulher tá dentro de uma igreja, tá? Tem um espírito de Jezebel nela. Ela incita as pessoas a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos consagrados. Olha o que Jesus está falando. É aqui se diz profetiza e ainda era metida profetiza, tá? Certo? Olha só o que Jesus vai falar assim. Dei a ela um tempo para que ela se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente. A menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Mostrarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Mente, pensamento, coração, as nossas emoções. Amém? Darei a cada um de vocês aquilo que os seus atos merecem. Grifa isso aí, ó. Darei a cada um de vocês aquilo que os seus atos merecem. Gente, olha só. A palavra de Apocalipse é clara, ok? Darei a cada um de vocês aquilo que os seus atos merecem. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino. As verdades mais profundas, como eles dizem, é que na realidade vem de Satanás. Olha só. As verdades mais profundas, como eles dizem, é que na verdade vem de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm senão que se apeguem firmemente ao que já têm, até que eu venha. Ao vitorioso que me obedecer até o final. Aqui Jesus está falando com uma igreja que está desalinhada. Amém? Aqui Jesus está falando com o líder de uma igreja, tá? Com o líder de uma igreja que está totalmente desalinhada, ok? Às vezes poderia ser Jesus está se referindo ao anjo da igreja, mas a esse anjo ela fala assim: você está tolerando Jezebel. Às vezes essa mulher, tá? Essa mulher aqui poderia ser até a esposa desse líder, desse homem, ok? Tá, então no 26, ao vitorioso que me obedecer até o final, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará com vasos de barro. Então vamos lá. Ao vitorioso que me obedecer até o final, eu darei autoridade sobre as nações, e ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará com vaso de barro. Amém? Tá. A conotação aqui do verso 26 ou 27 é que eu acredito, né? Que o Senhor, a esses fiéis líderes, né? A essas pessoas que são fiéis, o Senhor vai dar grande autoridade, grande poder. Não sei se nesse tempo agora ou no vindouro. Eu acredito que seja no vindouro, ok? O vindouro é aquilo depois da nossa morte, depois que nós formos para o outro lado, tá? Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ok? Certo? Então vamos lá.
Ó, a gente vai ler amanhã o 3, tá? Se der, a gente lê o 4 também, ok? Então, vamos lá. Eu preciso que você entenda. Gente, não dá tempo. Não dá tempo. Eu queria trazer uma palavrinha aqui pra você, tá bom? Queria trazer uma palavrinha aqui pra você, rapidinho. Então, você viu aqui em Apocalipse que esse livro... Vocês estão conseguindo entender? Tá, então, o anjo... Tá, então, vamos lá. Então, João tá na ilha de Patmos, tá? Tá lá na ilha de Patmos, no sábado, no dia do Shabat, quando ele é cheio do Espírito Santo. E aí, ele tem a visão de Jesus, que tá com 7 estrelas na mão e 7 candelabros. As 7 estrelas significa os 7 anjos da igreja, ou seja, as 7 autoridades da igreja, tá? Então, pega a visão. E os 7 candelabros significa as 7 igrejas. E Jesus vai falar, olha, eu tenho na minha mão, na minha autoridade, esses 7 cabeças, essas 7 pessoas, tá? Que Jesus vai nomear como anjos, ok? E os 7 candelabros, que é as 7 igrejas. E agora, Jesus, ele começa a trazer. Essas 7 igrejas estão na província da Ásia. Agora, Jesus, ele começa a dar uma direção, uma chamada de atenção em cada uma dessas igrejas. A primeira é Éfeso, tá? A segunda é Esmirna. A terceira é Pérgamo. Peraí, deixa eu anotar aqui. Primeira, segunda, terceira e a quarta. E nós terminamos na quarta, que é Tiatira. Aí vai ficar Sardes, Filadélfia e Laodiceia para nós lermos depois, tá bom? Eu preciso aqui que você entenda que nos dias atuais, cada uma dessas igrejas representa um tipo de cristão, né? Se você vê, tem muitas igrejas hoje que estão pregando o evangelho, mas estão com falsos profetas dentro, com ensino tortuoso, cometendo imoralidade sexual. Tem igreja que está fazendo tudo certinho, mas perdeu aquele primeiro amor, tá? Que é a primeira igreja de Éfeso, ok? Aqui, Esmirna é uma igreja que era pobre materialmente, mas rica para com Deus, ok? E aqui é uma igreja de muita perseguição. Então, Esmirna é uma igreja de muita perseguição, tá? Muito perseguida. Então, isso aqui a gente pode trazer para uma igreja ou para cristãos que são muito perseguidos, ok? Em Tiatira, deixa eu ver aqui, em Pérgamo, né? É uma igreja que está num lugar de dificuldade, porque ela está estabelecida onde tem um trono de Satanás. Então, é como uma igreja que está num lugar que tem muita opressão, tem muita batalha espiritual, ok? E quando eu sou muito profética, então todas as vezes que eu leio, tá? Todas as vezes que eu leio o Evangelho de Cristo, né? Ou esse Novo Testamento, eu tento ler de uma forma profética, tá? Fazendo certo do jeito errado. Tem muitas igrejas fazendo certo do jeito errado. Então, essa igreja de Tiatira tem uma Jezebel dentro da igreja. Tem uma mulher, tá? Que ela tá pegando a autoridade dela, que ela se diz profetiza, ela ensina essa parte que fala aqui, que ela ensina a comer comida de ídolos, ela pode estar ensinando coisas pagãs, tá bom? Ela ensina imoralidade sexual, ela pode ser uma igreja que seja permissiva ao pecado, tá? Mas você vê que a misericórdia de Deus, por isso que você às vezes vai falar assim, mas por que Deus não acaba com essa igreja? A misericórdia de Deus, tá? Ela é grande, e Jesus vai... E olha, ele fala ainda, olha, eu dei tempo para que ela se arrependesse da imoralidade sexual dela, e para todos que estão ali, né? Então a gente parou no Apocalipse, versículo de número 3, ok? Tá? Eu queria falar com vocês hoje um pouquinho, não sei se vai dar tempo, tá? Mas talvez a gente continue amanhã. Mas deixa eu achar aqui. Peraí. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui. Em nome de Jesus.
versículo. Eu quero ensinar vocês, quero falar um pouquinho sobre anjos, tá? Sobre anjos. Tá. Amanhã eu trago, eu tô tentando achar aqui Amanhã eu trago um resuminho melhor pra você, mas eu vou falar uma base aqui sobre anjos. Quem aqui já viu um anjo? Quem aqui já viu um anjo? Viu com o olho nu? Ou já sonhou com um anjo? Ou já teve a experiência com um anjo? Quem aqui já teve essa experiência? Tá. Primeiro, amanhã eu vou terminar. Mais 10 minutinhos aqui nós já terminamos. Amém? Mas vamos lá. Vamos lá. Ó, eu, Laura, eu. Olha tanto de gente que já viu anjo. Eu no hospital. Oh, uau, eu vi. Ainda não. Eu já vi com a visão fechada. Já senti um anjo. Eu. Ainda não, eu já. Uau. Tá, primeiro princípio. Para que um dia você possa ter experiência com anjo. Nunca adore um anjo. Isso é angelolatria, tá bom? Tem ministérios hoje aí que a gente conhece. Que tudo é feito pelo arcanjo Miguel, gente. Tudo é feito pelo arcanjo Gabriel, sei lá. Aí tem uns objetos. Isso aí é idolatria. Eu vejo assim como a igreja de Tiatira, sabe? Eu vejo como a igreja de Tiatira. Então vamos lá. Primeiro princípio sobre angelologia para você, tá? Não se pode adorar anjos, dar reverências a anjo. Quer ver? Eu vou achar aqui pra você, tá? Deixa eu achar aqui. Lá, deixa eu ver aqui se é essa passagem mesmo. Tá lá em Apocalipse 19:10, tá? Que vai falar assim: então o anjo me ordenou, escreva, bem-aventurados os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro, e disse mais, estas são as exatas palavras de Deus. Diante disso, olha só, diante disso, João, lancei-me aos seus pés num gesto de adoração. Olha o que o João vai fazer. Ele vai se lançar diante do anjo num gesto de adoração. Mas ele imediatamente, o anjo, me orientou. Olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Adora a Deus. Porquanto o testemunho de Jesus é a essência da profecia, tá? Então tem uma passagem aqui que João, ele vê a glória do anjo é tão grande que ele tenta se lançar aos pés ali do anjo, adorar o anjo, e o anjo fala, olha, não faça isso, tá? Então, angelolatria é quando as pessoas ficam adorando o anjo, pedindo as coisas para anjo. Então, nós não podemos pedir nada para anjo, o nosso único e suficiente Salvador e intercessor é Jesus Cristo, tá? Essa passagem do anjo está em Apocalipse capítulo 19:10, tá? Apocalipse 19:10. Então, nós não podemos adorar anjo. Tem muita gente que não... Quem é doido para ver um anjo? Tem muita gente que Deus não permite ver um anjo porque sabe que ele vai adorar o anjo. Que ele vai ficar... Então, se você não tiver firme na rocha, é perigoso você adorar o anjo. Porque o anjo, gente, é um ser glorioso, tá bom? Então, angelolatria é quando você tem pessoas que adoram anjo. E muita gente, Deus não permite ver o anjo, presta atenção. Muitas pessoas, Deus não permite ver o anjo por causa da idolatria, que pode vir a acontecer, tá bom? Então, eu vou aqui trazer para você. Não cometa nenhum tipo de idolatria a nenhum tipo de anjo, tá? Anjos, eles são o quê? Vou agora te falar para você quem são os anjos, qual que é o serviço dele, tá? Vou achar aqui para você. Hebreus capítulo 1, versículo 14.
Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então, os anjos, eles estão de prontidão para servir o povo que vai herdar a salvação, ok? Então, os anjos, eles estão aqui para nos servir, tá bom? Então, por exemplo, a gente não pode pedir para um anjo aquilo que a gente tem que pedir para Jesus, tá? Por exemplo, anjo me cura. Não, Jesus me cura. Jesus abre essa porta. Tudo é para Jesus, tá, gente? É tudo Jesus. Ó, você viu aqui que eu orei para destronar o espírito do sono aqui, da opressão. Então eu falei, Senhor, manda agora um exército de anjos qualificados para destronar o quê? Os demônios, tá? Então, os anjos, eles servem para ministrar unção, para ministrar, trazer as ministrações. Mas a gente não vai pedir anjo me cura, tá? A gente vai falar assim, Senhor, usa o teu anjo, né? Para trazer a cura, uma resposta. Então, tudo procede de Jesus. Eu preciso que você entenda sobre isso, tá bom? Então, os anjos estão a serviço daqueles que são os herdeiros da salvação. Tá? Então, os anjos são criaturas que foram criadas por Deus para servir aqui na terra aqueles que vão herdar a salvação. Então, primeiro item para me ensinar sobre anjos. Lá na nossa escola de libertadores eu vou falar muito sobre anjos, mas talvez de uma forma mais extensa, né? Primeira coisa, não cometa nunca angelolatria, tá? Angelolatria. Não cometa nunca angelolatria. Primeiro, tenha muito bem amarrado o seu coração em Cristo, ao ponto que nada possa fazer, tá? Você se desviar. Tem um testemunho da Fabiana Anastácia, que morreu de Covid, né? Ela conta que um homem lindo chegou no quarto dela com uma proposta de um contrato para ela, né? Isso é uma experiência espiritual. E aquele anjo lindo, na verdade, era Satanás, era o diabo. Só que ele estava disfarçado de um ser muito bonito, né? E aí, eu vou mandar lá no grupo depois esse testemunho para você. Ele vem, né, personificado numa pessoa muito bonita. E aí, ela estava muito cansada, sofrendo muito. Imagina uma mulher que estava passando uma peleja. Então, Satanás é um anjo. Não sei se você sabe, mas Satanás é um anjo, tá? Ele caiu, então né? Hoje ele é um demônio, mas o DNA dele original é de angelical, porque ele foi criado lá, nas regiões celestiais, ok? E aí, esse anjo, muito bonito, como um homem de terno, era um anjo caído, exatamente, um anjo caído. Ele faz uma proposta para ela, olha, eu vou a Beyoncé, não sei quem, fez contrato comigo, canta. Ele mostrou um mar de pessoas, né, ela cantando e as pessoas aplaudindo ela vivendo uma riqueza sobrenatural. E aí ele pede para ela assinar o contrato, um contrato espiritual, e ela não aceita. Ela não aceita, tá? Então, o diabo, ele se transfigura, ok? Num anjo de luz. Isso mesmo, Cláudia. O diabo, ele se transfigura num anjo de luz, ok? Agora, vamos lá. Os anjos, tá? Eles estão aqui na terra para trazer livramento, para trazer resposta, para trazer um bálsamo de alívio. Ele está aqui ao serviço daqueles que vão herdar a salvação, certo? Hoje eu vou falar só um pouquinho sobre isso aqui para você e amanhã a gente pode dar continuidade, certo? Nós podemos, pastora, pedir para um anjo ir na casa de alguém? Sim, nós podemos. Pai, no nome de Jesus, Senhor, envia agora um anjo lá na casa do fulano, livrando, né? Um anjo com uma resposta a gente pode mandar, mas sempre através do nome de Jesus. Jesus, ele precisa ser sempre glorificado nisso daí, tá bom? Vamos lá. Eu preciso que você entenda que Deus só vai mostrar um anjo para você a partir do princípio que ele entender que você não vai
cair aos pés desse anjo, adorando esse anjo. E isso aí pode trazer confusão, tá bom? Confusão na sua cabeça. Os anjos, a característica dos anjos, geralmente você não consegue ver o rosto dele, é muito difícil você ver o rosto dele, são seres muito glorificados, ok? Então, geralmente, eles são muito grandes, são de 2 metros, eles são bem grandes, tá? Os anjos de batalha espiritual são monstruosos, assim, no sentido de ser grandes, são muito, 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 muito grandes mesmo, tá? Pastora, como que eu posso ter uma experiência com um anjo? Eu queria muito ver um anjo, tudo. Começa a buscar o Senhor Jesus, edifica seus ouvidos, entra em jejum e a sua casa, tá? Se você quer que os anjos venham transitar na sua casa, às vezes eles podem guardar a sua casa, mas para eles transitar dentro da sua casa, escute louvores, unja a sua casa, que na sua casa não tenha briga, né? Leia a palavra de Deus dentro da sua casa, que eles vão estar ali, tá bom? Olha, quando a gente tá orando, e às vezes a gente sente a presença do anjo atrás de nós, dá um temor de olhar para trás, né? E dá um temor de olhar para trás, dá um temor de se falar assim, eu vou olhar, mas você sente, o seu espírito sente, tá? Então, os anjos, eles são para nos servir, tá bom? Nós que vamos herdar a salvação, tá bom? Eu sinto um fogo nas costas quando tem alguma presença angelical atrás de mim, é o que eu sinto, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Amanhã eu vou trazer de forma mais detalhada. Os anjos, eles são divididos, né, em hierarquias, né? Eles são, assim como existe o inferno muito bem dividido, principado, governante, né, as hostes do mal, os dominadores no reino das trevas. No reino angelical também existe, eles também é muito bem dividido. Por exemplo, tem os querubins, serafins, arcanjos e anjos. Na Bíblia, você só vai encontrar essas 4 subdivisões, amém? Certo? Mas existe outras subdivisões, existe outras, como que eu posso falar para você? Eu acredito que dentro dessa subdivisão de querubim, serafim, tem os querubins, serafins, os arcanjos e os anjos. Dentro delas tem outras classificações, ok? Vão ter outras classificações, mas o que a Bíblia vai falar é isso daqui, tá? Eu preciso que você entenda que muitos livros a Roma não colocou aqui. Muitos livros o Roma não colocou. E muitas vezes, às vezes, para você entender um pouco mais, né, principalmente dessa esfera angelical, às vezes a gente tem que buscar em outros textos, buscar na história, buscar, né, porque assim, esse livro aqui, esses 66 livros são inspirados pelo Espírito Santo, assim decidiu a igreja, certo? O cânon bíblico. Mas às vezes tem outros lugares que trazem uma informação, né? Por exemplo, como que nós entendemos, presta atenção, como que nós entendemos o inferno? Muitas vezes a gente vai entender o inferno através das escrituras do próprio diabo. Por exemplo, como que é o nome do satanista? Tem vários satanistas que eles vão falar muito bem como é dividido o inferno, como funciona, né, a gestão do inferno, ok? Então, agora eu esqueci o nome do satanista. É o Crowley. Não, Crowley. Ele foi um grande satanista, tá? Então, assim, o que eu quero dizer aqui para você, se você for olhar as escrituras, a gente vai ver, né, a queda de Lúcifer em Ezequiel 28, tá bom? Em Ezequiel 28, tá? Mas o que eu tô tentando dizer para vocês é o seguinte: às vezes, só aqui na Bíblia, você não consegue ter tanta informação detalhada, tá? Então, muita coisa que eu sei na hierarquia infernal, que é dentro do reino das trevas, Crowley, isso, né? Ele tem um nome antes. Então, Anton LaVey, o Crowley foram grandes satanistas. Então, eles
Eles são satanistas, tá? Eles são satanistas. E ele vai trazer ali como que funciona a hierarquia infernal de tudo, como funciona cada uma dessas coisas, ok? Certo? Então, assim, a gente sabe um pouco de demonologia, a gente não sabe tudo. E eu preciso que você entenda, tá? A gente sabe em partes pela Bíblia, né, sobre angelologia e sobre demonologia. O que é angelologia? É um estudo sobre a hierarquia de anjos, ok? Eu preciso que você entenda, tá, que muitas coisas são reveladas por Deus para muitas pessoas, né? Então, eu quero trazer para você mesmo só o que está aqui na palavra de Deus, tá? Na escola de libertadores, talvez eu vou te dar o completo, aquilo que eu realmente estudei em todos os lugares. Mas aqui eu quero te dar mesmo essas 4, né, características: querubins, serafins, arcanjos e anjos. Mas é isso aí, eu vou falar mais detalhadamente amanhã para você, tá? Olha, o livro de Enoque, para você conseguir ler ele, você tem que ter muita revelação. O livro de Enoque, ele é muito dimensional, o livro de Enoque. Muito dimensional, muito sobrenatural o livro de Enoque, tá? Então, o que eu recomendaria a você, tá bom? O que eu recomendaria a você, tá? O que eu recomendaria a você? Leia primeiro Apocalipse, tenta entender Apocalipse, tá? Tenta entender Apocalipse, ok? Tenta entender Apocalipse. Jejua, pede para Deus, tá? Pastora, você já leu o livro de Enoque? Já li os 3 livros de Enoque. Já li. Tá? Então, tenta, pede para Deus discernimento espiritual, ok? Tá? Gente, esses livros que são apócrifos, o que é um livro apócrifo? Ele não foi validado pelo cânon, tá? Ele, imagina assim, vem cá para você entender. Esses livros que estão aqui, eles foram validados por uma diretoria da igreja, lá há muitos anos atrás, ok? Há muitos anos atrás, tá? O livro de Enoque, até onde eu sei, ele estava, mas ele foi retirado, tá bom? Tá? Ele foi retirado. Então, esse livro, essa direção dessa igreja, achou melhor colocar só esses 66 livros na Bíblia. E falou assim, isso daqui, as pessoas não vão se desvirtuar, elas vão conseguir entender isso aqui. É mais ou menos assim. Esse livro aqui, ele coincide muito, porque são 66 livros, tá? Eles falam apócrifos, que eles falam que não foram livros inspirados por Deus. Assim diz a igreja, tá? A igreja, né? Essa direção da igreja. Então, a gente tem mais segurança nesses 66 livros. Só que, em muitas falas de Paulo, de Pedro, eles vão se referir aos apócrifos. Ok? Eles vão se referir aos apócrifos. E aí foi um dos motivos que eu falei, bom, vou ver o que tem nesse livro apócrifo, porque ele não tá aqui, tá? Certo? Ok? Então, o livro de Enoque é um livro de muita revelação. Na verdade, Enoque descreve tudo o que tem lá. Então, eu li uma vez, tá? Teria que ler várias outras vezes para mim te dar um feedback, ok? Na Bíblia da Etiópia ainda tem o livro de Enoque. Então, vamos primeiramente, qual que é o meu conselho para você? Eu, pastora, tá? Qual é o meu conselho para você? Gente, eu sou uma estudiosa. Eu passo o dia inteiro estudando, tá? Primeiro, amarra esses 66 livros no seu coração. Nós temos segurança sobre ele, tá? Lembra que eu falei para você que o maior perigo de uma pessoa que vive no sobrenatural é cair, às vezes, dentro de um ensino errado ou de um ensino com fogo estranho? Você pode ler qualquer coisa,
Mas primeiro você tem que estar firmado na rocha, nesses 66 livros. Jesus tem que ser o centro, tá? Jesus precisa ser o centro. O centro, o centro, o centro. E aí você pode ler outros livros, você pode desbravar, você pode tentar entender, ok? Mas desde que o seu coração esteja amarrado a Jesus, tá? Certo? Então, pastor, o que você recomenda? Primeiro você tem que ler a Bíblia, para depois ler um livro apócrifo. Primeiro você tem que ler a Bíblia para depois ler um livro apócrifo. Gente, acho que vocês estavam falando aí do Daniel Mastral, que é satanista, né? Algumas pessoas. Mas eu quero trazer aqui uma opinião minha sobre o Daniel Mastral. Há muito tempo atrás, eu via o testemunho dele, vi tudo isso. Acredito sim que ele viveu tudo isso aí, acredito, tá? Mas os capítulos da vida dele que foram passando não coincide com uma pessoa que estava amarrada em Jesus Cristo, tá? Então já faz alguns anos, tá, que eu não consigo ver o Daniel Mastral com os olhos talvez do começo, tá? Eu vejo uma pessoa que, olha, o filho dele morreu, se matou, a mulher dele morreu uma morte muito misteriosa, entendeu? Então, assim, por que eu tô falando isso aqui pra vocês, tá bom? Porque eu acredito sim que ele começou bem, mas a Bíblia vai falar de muitas pessoas que começaram bem, tá? E terminaram mal. Então, eu quero só que vocês tomem... E ele tentou suicídio há pouco tempo, gente. Uma pessoa que tá em Cristo Jesus, ela não vai tentar tirar sua vida. Uma pessoa que tá bem no corpo, na alma, no espírito, na mente, tá? Então, gente, eu quero só que você tenha o quê? Um pouco de cuidado, tá? O testemunho dele é válido? Sim, o testemunho dele é válido. Eu creio que ele viveu isso. Só que eu creio que no decorrer da trajetória dele, alguma coisa aconteceu. Ele casou de novo com uma mulher toda esotérica. Então, gente, é o perigo, o quê? De uma pessoa. E ele é muito estudioso, tá? Ele é muito estudioso, ele é uma pessoa muito inteligente. E é o perigo que eu falei pra você, tá? É o perigo que eu falei pra você, tá bom? Então, essa é a minha opinião, tá? Essa é a minha opinião, ok? Então, só cuida muito, tá? Cuida muito porque a gente vê que tem alguma coisa estranha ali, ok? Isso é pelo meu discernimento espiritual e pelo de vocês também, tá bom? Eu não sei se ele ainda se não é, eu acredito que ele se converteu, mas eu acredito sim, que fez uma mistura, uma salada de fruta, ok? E eu quero só que vocês cuidem para não haver fogo estranho, tá? Fogo estranho o quê? No meio de vocês, tá bom? Gente, vocês podem escutar todo o testemunho, ler livros, tá? Teve um livro só que Deus não deixou eu ler. Você sabe que nós, como libertadores, a gente precisa entender um pouco das outras religiões, né? Como, por exemplo, Candomblé, Umbanda, Quimbanda. Então, a gente compra alguns livros cristãos que relatam sobre isso. E teve uma época que teve o livro de São Cipriano, que eu queria saber, porque eu estava atendendo um rapaz que era devoto de São Cipriano, tá? E eu tava atendendo um caso desse. E eu falei, eu quero ler esse livro pra ver o que tem nesse livro, né? Tava atendendo um caso assim. E quando eu fui, eu tinha baixado o livro. Quando eu fui pra ler o livro, o Senhor falou assim, não leia esse livro, porque senão você vai entrar em maldição. E na hora eu tirei o livro. Eu baixei o livro, eu fui, excluí o livro, pedi perdão pra Deus. Então tem livros, tá? Por quê? Aí eu falei, Deus, mas por quê? Porque o livro é invocação pura de feitiço. Você não, aquele livro lá, você não lê. Ele é um livro com invocação demoníaca, com invocação de feitiço. Eu não sabia. Depois que eu fui buscar saber como que era. Mas na época, faz muitos anos atrás, tá? Muitos anos atrás. O Senhor falou, quem tem esse livro dentro de casa, quem tem esse livro sobre a família, a desgraça vem de uma forma sobrenatural, tá? O livro chama o livro de São Cipriano. É um livro maligno, gente. É um livro muito, muito, muito maligno, tá?
Esse livro, exatamente, quem colocou aí, esse livro faz, Elisete, esse livro faz aliança com as trevas, tá? Geralmente, os antigos tinham esse livro para conseguir riqueza, para conseguir as coisas, e muita gente da família começa a morrer, tá bom? Certo? É um livro que é proibido de você ler, e se você ler, você vai trazer maldição em todas as áreas da sua vida, tá? Eu tive que aprender isso na prática, o Espírito Santo teve que ministrar isso no meu coração, tá? Não leia esse livro, senão você vai entrar em maldição, ok? Muitas pessoas ficam loucas, muitas pessoas ficam doentes mentais, né? Bem doente mental mesmo, tá? Tá, então, gente, aqui, primeira coisa, angelologia. Amanhã eu vou explicar mais um pouco pra você, tá bom? Amanhã eu vou explicar mais um pouco pra você, mas eu quero encerrar aqui agora. E eu preciso que você entenda esse princípio. Nem todo livro da Bíblia é fácil de ser compreendido, mas vamos amarrar o fundamento dentro do nosso coração. O que é o fundamento? Não há nada além de Jesus. Não há nada além de Jesus. Não tem anjo, não tem nada além de Jesus. É Jesus, o nosso Redentor, o nosso único suficiente Salvador. Não tem nada, tá? Hoje o Espírito Santo, que leva com gemidos inexprimíveis, nos impulsiona para Deus, tá? Então, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas tudo acontece através do nome de Jesus Cristo, ok? Então, eu preciso que você entenda isso, tá? Então, qualquer coisa que alguém falar pra você, você vai falar assim, olha, Jesus, ele é suficiente, tá? Jesus é o suficiente. Então, eu preciso que hoje você entenda isso, tá? Gente, esses dias atrás, eu tava discipulando uma moça e era até uma mentorada minha. E falei pra ela fazer uma campanha pelo casamento dela. Você acredita que nos últimos dias da campanha ela acudiu, ela no desespero dela, ela foi numa mulher que faz trabalho e acabou pedindo pra mulher fazer um trabalho pra ela, no engano, no desespero. Por isso que eu tô falando pra você. Tenha Jesus como suficiente, esteja firmado na rocha, porque às vezes no desespero, às vezes na situação que chega para sua vida, alguém vem e fala assim, olha, eu conheço uma mulher que ela pode resolver o problema seu, é só você ir lá. E às vezes você vai cair em obra de feitiçaria, você vai cair em abominação. E aí, essa mentorada minha, tá, cristã, quando ela chega para mim, eu falei para ela assim, olha, eu não acredito que você fez isso. Você tá 40 dias jejuando, na beira para você entregar o seu sacrifício para Deus. Você vai nesse lugar e faz isso, amém? Então, meus queridos, eu quero só que vocês tenham cuidado. Não existe nada além de Jesus. Nada além de Jesus. Jesus é suficiente, amém? E eu preciso que, por mais, você é um faminto pelo sobrenatural, assim como eu. Tudo que você ler, estudar, você vai... Por quê? Por isso você tem que ter esses 66 livros gravados no seu coração. Para que quando qualquer ensino que possa ter fogo estranho chegar ao seu entendimento, você vai falar assim, não, mas isso daqui não é a vontade de Deus, isso aqui não é a glória de Deus, isso daqui não promove o reino de Deus, isso aqui é uma idolatria, isso aqui é feitiçaria, amém? Ó, já aconteceu isso comigo há 18 anos atrás, antes de conhecer Jesus, amém? Uau! E, gente, isso tá muito propício a acontecer, tá? Então, Jesus é suficiente. Sempre lembram disso. A minha mãe tinha um pastor, um coreano. Ele ia lá na empresa dos meus pais. O nome dele é Suki. O Suki, ele lidava direto com as tribos indígenas. Os índios sabem muita coisa que nós não sabemos. E esse coreano, ele vinha e contava para os meus pais as coisas sobrenaturais. Para fazer isso, você precisa... Ele vinha e contava para os meus pais as coisas sobrenaturais. E aí meus pais naquela época não tinham tanta discernimento para entender o sobrenatural. Mas aí o Suki virava e mexia e falava, olha, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Tá? Jesus é o suficiente. Então, a partir de hoje, gente, Jesus é o suficiente.
Às vezes, uma pessoa vai apresentar a religião dela de uma forma tão bonita que você vai até falar assim, nossa, mas parece que Deus está nisso. Aí você se lembra, se Jesus não está nisso, Jesus não é o suficiente para essa pessoa. Amém? Certo? Então, Jesus, ele é o suficiente. Esse é o segredo para você não se desviar. Você é um amante do sobrenatural, assim como eu. Amo sobrenatural, amo estudar, amo saber, amo tudo isso. Mas você precisa entender. Por que os índios sabem? Os índios estavam aqui antes do descobrimento do Brasil. Os índios estavam aqui antes do descobrimento do Brasil. Eles sabem de coisas que nós não sabemos. De outros povos que talvez viveram aqui antes. Amém? Mas isso é tema para uma imersão. Vamos orar para a gente terminar? Falar em imersão, sábado agora, que vem a nossa imersão sobre redes sociais, como crescer nas redes sociais, como fazer live, como você pode, por exemplo, você que pastor, eu domino muito essa área, eu queria lançar o meu e-book, eu queria lançar o meu curso. Eu vou te ensinar nessa imersão, como você criar seu produto. Pastor, eu queria pôr a minha empresa na internet. Eu vou te ensinar também, você colocar, tá? Deus me deu a graça de entender, né, sobre redes sociais, então eu vou ensinar vocês de forma muito clara como isso acontece, tá? No sábado agora. Corre, vocês deixam tudo para comprar na última hora, tá bom? Sábado vai ser uma imersão, vai começar às 2h da tarde, vai até às 8, 9 horas da noite. A nossa última imersão durou 9 horas, tá? Para participar, você chama a Nani, eu vou postar aqui nos meus stories, ou clica no link, tá bom? Da minha bio. Deixa eu mostrar aqui para você como é que você vai fazer, tá? E aí você vai fazer a sua inscrição. Essa imersão vai ser muito boa, tá? Eu tenho muito conhecimento nessa área. Então, vamos supor, hoje vocês estão aqui fazendo a live comigo. Mas daqui uns dias eu quero que vocês comecem a abrir live. E vocês começam a evangelizar, tá? Eu quero que vocês comecem a abrir live no TikTok, no Quai, no YouTube. Comece o canal de vocês, tá bom? Entre em contato com a Nani. Essa tá R$100, tá? Essa talvez é uma das mais valiosas que eu tenho pela quantidade de conteúdo que eu vou entregar pra você, tá bom? Então entre em contato com a Nani. Pastor, eu não consigo assistir no sábado. Então, você vai assistir depois, mas você consegue comprar por esse preço. Depois da imersão, o preço vai ser R$249. Já sobe para a plataforma assim, tá bom? Fica gravada, você tem acesso durante 2 anos, ok? Tá? Você tem o certificado, tem tudo. Você terminou, você tem certificado. Todo o material vai para lá, tá bom? E vai ser maravilhoso. Não fica de fora, gente. Você que quer crescer nas redes sociais, você que quer expandir o reino, tá? Você que quer ou trazer sua empresa, ou trazer o seu negócio, vai ser muito legal, porque eu vou te ensinar como que faz, tá bom? Evangelizando, você pode abrir um canal no YouTube. E isso, a longo prazo, eu preciso que você entenda. A longo prazo, tá? Você pode criar, eu tenho a unção do mestre, Cláudia, glória a Jesus por isso. Ao longo prazo, você pode abrir um canal no YouTube e esse canal pode monetizar no futuro, tá? O YouTube não paga tão bem, tá bom? Então, hoje tem outras plataformas que pagam muito bem. Então, eu vou te ensinar hoje como que você se sobressai em cada uma dessas plataformas, tá? Você pode gerar uma outra fonte de renda, pode fazer um e-book, escrever um e-book. Eu vou ensinar vocês todas as ferramentas, os aplicativos, os que dá para usar de forma gratuita, tudo, tá bom? Eu comprei muitos cursos, gente, eu fiz muitos cursos, eu sou muito estudiosa, então eu invisto muito no meu conhecimento. Eu devo estar com uns 12 cursos para mim fazer esse ano. Tá comprado. Eu vou comprando, que aí abaixa o preço do curso, eu vou lá, compro, entendeu? Então, pra você ver, como eu estudo muito a área digital, eu acabei de comprar esses dias, né? Eu falei pro Júnior, o curso estava muito caro, aí baixou o preço, eu falei, eu vou comprar agora. Então, eu invisto muito nessa área aí, amém? E eu tenho certeza que, se você dominar essa área, vai ser um tempo maravilhoso para você, tá bom?
Ó, eu vou orar pra você. Amanhã nós temos live, tá? E amanhã eu vou falar sobre essa hierarquia dos anjos, dos querubins, dos serafins, dos arcanjos, tá? E dos anjos. Amém? Certo? Ó, amanhã eu faço impartição pra você, tá bom? Eu quero orar por todas as pessoas que sentiu coceira, todas as pessoas que sentiu o corpo picando, o corpo coçando. Eu quero orar. Gente, essa live não fica mais salva, tá? Essa live não fica mais salva, porque eu preciso, tá? Eu preciso, no nome de Jesus, honrar as pessoas que estão aqui comigo 4h44. Amém? Todo mundo que sentiu coceira, enjoo durante a leitura de Apocalipse, agora eu preciso que você descruza braço, descruza perna, descruza mão, descruza tudo. Amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu convoco, Senhor Deus, agora em nome de Jesus, os anjos de guerra. Pai, aonde é que esteja qualquer obra de feitiçaria, qualquer simpatia, em qualquer terreiro, umbanda, quimbanda, candomblé, qualquer lugar, Pai, aonde foi feita uma amarração para essa pessoa, eu declaro agora, Pai, que é destronado pelos anjos nas regiões celestiais. Nós desligamos agora todo tipo de magia, de ocultismo, de feitiçaria, de maldição, todo tipo, Senhor Deus, nós cancelamos agora, no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Pai, eu quebro também agora, Pai, no nome de Jesus, toda pessoa, Pai, que está debaixo de uma forte opressão, nós quebramos agora todo tipo de opressão. Pai, eu peço agora que o Senhor feche todas as legalidades, todos os objetos das casas que são consagrados e eles não sabem, que o Senhor venha agora destronar, quebrar toda a consagração que foi feita para as trevas dentro da casa deles, em nome de Jesus. Em nome e na autoridade de Jesus Cristo. É isso que eu oro, é isso que eu declaro, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, é o seguinte, amanhã nós continuamos lendo Apocalipse 4h44, tá? Vai ser tremenda, vai ser poderosa, vai ser maravilhosa, tá bom? Te espero aqui. Não esqueça de fazer sua inscrição para imersão, porque senão você vai ficar sem vaga, senão você deixa o meu suporte louco a partir de amanhã.